eu sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 5º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se sempre de seguir todas as orientações, ok? Hoje eu vou fazer a correção das páginas 48, 49, 50, 51, 52, 53 do livro de português e também da 36 até a 38 do livro Gramática e Ortografia. Bom, eu vou dar início com a correção do livro de português. Hora de conversar e escrever. Primeiro vocês teriam que ler o texto para depois fazer a interpretação. Caso ocorra alguma dúvida, sempre voltem ao texto, ok? E se você não souber o significado da palavra, sempre procure no dicionário, ok? Então, que tradição se mantém no dia 1º de abril em todo o mundo? Bom, o dia 1º de abril em todo o mundo é conhecido como o Dia da Mentira. Então, a tradição no dia 1º de abril é se divertir espalhando informações falsas por causa do Dia da Mentira. Quem no texto é apontado como culpado pela criação do Dia da Mentira? O Papa Gregório VIII, ok? Um Papa, né? Engraçado isso. O que eram os bobos de abril? Os conservadores que não aceitaram a mudança da data feita pelo Papa foram apelidados de bobos de abril e passaram a ser alvos de piadas, entre elas receber presentes estranhos e convites para festas inexistentes. 4. Qual a data do primeiro registro dessa brincadeira no Brasil? Onde ocorreu? Então, a data foi em 1848, em Olinda, Pernambuco. Quando eu tenho Olinda e Pernambuco com letra maiúscula, é por quê? Porque um é estado, o outro cidade. Então, eu sempre uso o quê? Letra maiúscula, ok? Qual foi a mentira contada? A de que Dom Pedro I havia morrido. A mesma coisa ali em Pedro. Por quê? Porque Pedro é um nome de pessoa. Joia? Releia. Aproveite a segunda-feira para rir com os amigos, mas lembre-se de que mentira tem perna curta. A segunda-feira citada se refere a qual dia do ano? Bom, a qual nós estamos falando até agora, 1º de abril. Qual seria o motivo do riso com os amigos na passagem? Rir por pregar uma peça em alguém. O que significa dizer que a mentira tem perna curta? Ela logo é descoberta. 7. Em qual das mentiras contadas ao final do texto você acha que acreditaria mais facilmente e por quê? No livro eu tenho várias. É uma resposta pessoal, então aqui eu coloquei apenas uma sugestão. A sua não precisa apagar, porque com certeza ela está correta também, desde que você tenha copiado do livro, ok? Então eu coloquei de 1962. Os suecos são orientados a cobrir a TV com uma meia fina de nylon para ver a programação colorida. Em vez de preto e branco, as imagens e cores só surgiriam na década de 1970. Mas lembre-se, eu tenho vários no livro. O que você colocou está correto, ali é apenas uma sugestão. Hora de produzir um texto. Imagine que hoje é 1º de abril e invente algumas notícias inacreditáveis. Pense em temas variados e interessantes. Veja um exemplo. Bom, toda vez que eu tiver hora de produzir um texto, é para fazer, tá? Não é para deixar de fazer. Vai ser corrigido posteriormente, seja na sala, seja com o recolhimento do livro. Então, aqui ele colocou um exemplo, mas como foi dito lá em cima, é um exemplo. Você não precisava fazer desse exemplo. Você poderia inventar o seu conto, a sua mentira. Bom, todos os ônibus da cidade vão virar peças de museu. A população agora vai usar o teletransporte como os tripulantes da Enterprise na série Star Trek. Ok? Então, aqui é um exemplo, uma sugestão, mas você pode fazer do seu jeito, inclusive até deve, né? Então, sempre façam as produções de texto, não deixem de fazer. Hora de gramática. 1. Leia. Cuidado, leitor. No 1º de abril, uma grande novidade pode ser uma grande mentira. A palavra novidade é formada a partir do adjetivo novo.
A essa palavra foi acrescentado no seu final o elemento ad, que funciona como um sufixo. Foi o que nós vimos na nossa última aula. O que é sufixo? É esse acréscimo que damos no final da palavra, ok? Agora relacione as colunas. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. 1, digno, vai ser dignidade. 2, doce, doçura. 3, branco, brancura. 4, viúvo, viuvez. Chato, tá aqui em cima, ó, chatice. Feio, feiura. Leve, leveza. Firme, firmeza. Belo, beleza. Pobre, pobreza, ok? Então, como que ficou? Ó, 9, 5, 4, 1, 8, 3, 10, 2, 6 e 7, ok? Reescreva as frases abaixo como modelo. Você é sempre gentil, você tem sempre gentileza, então você teria que fazer a mesma coisa nas outras frases. Então aqui, ó, a garotinha era tímida, a garotinha tinha timidez. Ela não tinha timideza, porque timideza não existe, então teria que ser timidez. E assim você que teria que fazer nas outras frases, adaptar o sufixo, ok? Para salvar o rapaz, o bombeiro precisou ser frio e rápido. Para salvar o rapaz, o bombeiro precisou ter frieza e esperteza. O tecido do novo uniforme é macio e leve. O tecido do novo uniforme tem o quê? Maciez e leveza. O professor foi franco e sensato. O professor teve o quê? Franqueza e sensatez. Ok? Hora de ortografia. Você sabia? Não há uma regra para o uso da letra H no início de palavras. Por isso, em caso de dúvida, é sempre bom consultar o dicionário. Foi o que eu disse para vocês quando eu expliquei o uso do H. Falei que ele não tem regras, né? Então, complete as frases abaixo com a letra H, quando necessário. Eu vou ler cada coluna e vou dizer qual palavra que não tem um H. Então, primeiro, eu vou ler as que têm H. Ó, horta, humildade, hiperatividade, hidrofobia, hepatite e hemorragia. A única que não vai ter aqui na primeira tabela é erva. Próxima, hidrogênio, higiene, hino, hiena, humus e hangar. Aqui não vai ter a palavra ontem. Próxima coluna, hélice, hóstia, histórico, homenagem, hibernar e helicóptero. Aqui não vai ter é esfera. Hoje, herança e herbívoro. Quais não vão ter? Oxigênio, atividade, origem e elevador, ok? Então, as palavras que eu não se iniciam com H, vamos relembrar. Erva, ontem, esfera, oxigênio, atividade e origem. Todas as outras se iniciam com a letra H. 2. Relacione as palavras aos significados. Então, vocês teriam que, se tiver dúvida, fazer o quê? Procurar ou dicionar, no dicionário as palavras. Então, primeira, hangar. O que significa? Uma grande área coberta onde se guardam aeronaves como aviões ou helicópteros. Hibernar. Aqui embaixo, ó. Dormir por dias ou semanas durante o inverno, como alguns animais. O urso é um desses animais, tá? Hidrofobia. Aqui, ó. Um outro nome para raiva. Doença causada por um vírus e transmitida ao homem pela mordida de animais infectados, como cão, gato, lobo e etc. Hiperatividade, que é a dificuldade de ficar parado por muito tempo e de se concentrar por um longo período. E a última, humus, camada de material escuro do solo que é formada por restos de animais e vegetais, ok? Então, como que ficaria? 4, 1, 5, 3, 2, ok? Hora de desafio. Agrupe as palavras no quadro de acordo com o número de sílabas. Vamos relembrar? De sílaba, 2 sílabas,
trissílaba, 3 sílabas, e polissílaba, 4 ou mais sílabas, ok? Então, quando eu digo dissílaba, eu tenho que ter 2 sílabas. Tri, 3, poli, 4 ou mais. O que vocês teriam que fazer? Separar as palavras em cima, se você tivesse dificuldade, e colocá-las nos quadros correspondentes. Então, dissílaba, horta, homem e hotel. Trissílaba, hospital, hiena, hélice e humano. Polissílabas, higiene, honestidade, higiênico, hipopótamo, hortaliça, horizonte e habitação. Reparem que todas são escritas iniciam com H na sua escrita. Quando for assim, e você estiver escrevendo, preste atenção para você não esquecer mais as palavras que começam com H, porque, como eu disse, elas não têm o quê? Uma regra, bom? Então, é fácil você aprender à medida que você vai memorizando, escrevendo, tá? Páginas 36, 37 e 38 do livro Gramática e Ortografia. Hora da gramática, sufixos. Leia algumas informações sobre o sufixo. Os sufixos são acréscimos que fazemos à direita, no final das palavras. Eles formam novas palavras. Conheça abaixo alguns sufixos que formam nome de ação e de agentes. Isso aqui eu passei para vocês quando eu expliquei sufixo, não é verdade? Forma nome de ação, ato ou atitude. Então eu tenho esses sufixos, ada, ansa, ânsia, são, dão, ensa, e esse ex ou exa, is, momento, são, tude e ura. E eu formo essas novas palavras, ó. Unhada, cobrança, infância, promoção, escravidão, doença, rapidez, sutileza, negativismo, lançamento, extensão, atitude, formatura. Nessa questão 1, não tinha nada para fazer, apenas para ler, para fazer a leitura, ok? E sufixo que forma nomes de agentes, ou seja, de pessoas que exercem uma ação. Sufixo ário, bibliotecário, eiro, lanterneiro, ista, surfista, ou hora, promotor ou promotora. E ente, sitiante, não é ente, eu falo ente, mas aqui, ti, é que esse N aqui não tem som, tá? Vocês vão aprender isso em fonologia no próximo ano. Agora, sem consultar um dicionário, mas consultando o quadro que forma nomes de agentes, escreva o significado das palavras a seguir. Então, é esse quadro aqui, nome de agentes, ok? Bancário, aquele que trabalha em banco. Barbeiro, aquele que faz barba e corta cabelo. Dentista, profissional que trata dos dentes. Cantora, mulher que canta. Comediante, ator de comédia. Bom? 3. Além de indicar ocupação, ofício, profissão, o sufixo eiro pode ter outros usos. Veja alguns exemplos. Sufixo eiro ou eira pode indicar lugar onde se guarda algo, paliteiro, palito. Árvore de arbusto, macieira, maçã. Intensidade, aumento, poeira, pó. Objeto, chave, chaveiro, chave. Origem, mineiro, Minas Gerais. Então, o que você teria que fazer aqui? No caça-palavras, encontre palavras que fazem parte da família das palavras que estão no quadro. Elas são formadas com o sufixo eiro ou eira. Então, você teria que olhar a palavra e achar na cruzadinha a palavra que forma uma outra palavra com sufixo. Como aqui, ó, agulha, agulheiro, arte, arteiro, barato, barateiro, Brasil, brasileira, porque pode ser eira ou eira, né? Carta, carteiro, cinza, cinzeiro, laranja, laranjeira, limão, limoeiro, névoa, nevoeiro e pulso, pulseira, tá? Então, toda aqui, ó, pulseira, todas estão aqui. Caso você não tenha encontrado alguma, volte e olhe para você completar sua cruzadinha. Escreva frases com os pares de palavras de cada quadro. Veja o exemplo. Todas essas frases aqui, tirando um exemplo, eu fiz como uma sugestão, mas você não precisa apagar a sua, como eu sempre falo. Unha, unhada. A unha do gato estava afiada quando levou a unhada. Infantil e infância. Havia um brinquedo infantil na minha escola, que quando vejo, lembro da minha infância. Escravo e escravidão. O escravo sofria muito naquela fazenda, na época da escravidão. Rápido e rapidez. Quando solicito algo rápido, gosto que façam com rapidez. Extenso e extensão.
Há um corredor extenso no meu apartamento e em sua extensão há vários quadros. Papel e papelada. Você localizou o papel no meio de toda aquela papelada? Olha, pergunta, então interrogação. Formiga, formigueiro. A formiga subiu em minha perna quando passei por um formigueiro. Então, todas são sugestões, não precisa pagar a sua. Caso você não tenha conseguido fazer, aí sim você pode copiar da minha, ou então depois da sugestão você pode fazer a sua, ok? Tentar fazer, tá bom? Encerro por aqui a aula de hoje e lembrem-se, juntos no caminho certo.